Então, gente, para fazer o vestido de hoje, eu vou usar uma malha. Eu vou pegar o tecido no sentido do fio reto, vou dobrar ele ao meio, vou pegar uma blusinha minha, vou dobrar ela também ao meio e vou posicioná-la em cima. Eu escolhi até onde eu quero essa altura e vou marcar toda essa parte aí da blusa, deixando 1 centímetro para a margem de costura. E aí você decide a altura. Eu botei essa altura mais curta porque foi o que me sobrou do tecido, né? Porque primeiro eu fiz a saia, que era a prioridade, godê, e o que sobrou eu fiz a parte da blusa. Então aí eu corto e a parte frente e costa eu vou fazer igual. Vou fazer da mesma altura. Então eu dobro aí novamente, vou pegar o resto do tecido, vou dobrar novamente no sentido do fio reto, vou posicionar essa parte que eu já tenho da frente. Para a parte das costas, eu vou fazer 2 alterações, que é na parte da gola, eu vou deixar um pouco mais alto e ali no ombro, 2 dedos para aquela queda de conforto do ombro. E aí eu corto. E aí você já tem frente e costa cortados. Agora a gente vai unir os dois para costurar para depois ir para a saia. Tá aí, frente e costa. Eu vou unir assim, frente com frente, estampa com estampa. Vou costurar nas laterais e na parte dos ombros. Costura reta e zigue-zague para acabamento. Pronto, depois de costurado ficou assim. Aí você vai tirar essa circunferência aí que a gente vai precisar para na hora de traçar o godê. E agora vamos para a parte da saia. Você vai dobrar uma vez nesse sentido, outra vez nesse outro sentido. E vai ficar assim, ó. Vai ficar 4 camadas. E aí a gente vai usar esse lado do tecido que tem as 2 laterais fechadas para não precisar ter costura nas laterais dela. A única costura que vai ter é a do cós. E agora vamos às medidas que você vai precisar ter. Você vai precisar da circunferência ali da cintura da sua blusa. No meu caso foi 65. Eu dividi por 4, que deu 16,25 e eu arredondei para 16,5. Em seguida, você vai pegar um prato, você vai posicionar ele aí nessa ponta. E essa circunferência arredondada precisa ter 16,5. Então, eu vou ajustando o prato até eu encontrar essa medida 16,5, certo? E aí eu alfineto nas 2 pontas e vou ver quanto deu de cada lado. A princípio deu 11 de um lado e 12 do outro, então eu subi, voltei com o prato e subi um pouco mais, porque precisa dar a mesma medida nas 2 pontas. E agora você vai vir marcando essa circunferência e agora você vai decidir a altura da saia. Então, a partir dessa primeira circunferência até lá embaixo, você vai botar a altura. Eu escolhi a altura de 52 centímetros. Então, eu fui posicionando a minha fita métrica e marcando os 52. Depois que eu marquei vários pontinhos, eu vou lá e ligo todos os pontinhos. E agora eu vou alfinetar para que esse tecido não saia do lugar e a minha saia não fique torta, certo? Ali eu acrescentei 1 centímetro para a margem de costura, voltei com o prato, refiz essa margem arredondada e agora eu vou só cortar toda a minha saia. E ali embaixo você corta de um jeito que o acabamento fique bom, que você não precise fazer costura na circunferência. Então esse é o ideal, você usar um tecido que não desfie para não ter acabamento. E ficou assim, ó. Tá vendo? É o godê 360, que é aquele que fica com a bolinha no meio, que é onde vai a nossa cintura. Pronto, agora que eu já fiz a parte de baixo, a parte do vestido, agora a gente vai unir a parte de cima com a parte de baixo. Você pode ou costurar direto aí, mas eu preferi fazer um cós para poder ficar mais acinturado. Então, eu peguei uma faixa que tem a circunferência da parte de cima da blusa e deixei com 8 centímetros de altura. E aí, agora eu vou dobrar ela e vou costurar para poder unir primeiro na saia, depois na blusa. Então, eu dobrei a faixa assim, ó. Aí, ela ficou com 4 centímetros e aí eu alfinetei em toda a saia. O ideal é que você meça bem direitinho as 4 partes para alfinetar de forma igual. E aí você vai e costura. E agora eu vou unir a parte do cós com a parte da blusa. Então você mede bem certinho, você marca os 4 pontos. E aí você alfineta e vai ficar assim. E aí você vai para a máquina, costura ela inteira. E ficou assim, ó. Agora a gente vai fazer acabamento. Eu vou fazer um acabamento diferente. Eu peguei uma faixa de 2,5 centímetros
E a altura não importa, porque depois você vai cortar o excesso. Aí você vai pegar 3, né? 2 para cada cava e uma para gola. E aí eu posicionei assim, ó, estampa com estampa. Dobrei aquela pontinha ali e alfinetei ali a princípio e fui para a máquina e costurei em toda a circunferência aí da largura do braço. E aí, ó, vou mostrar na máquina. E aí, para você costurar, você dá uma leve esticadinha nessa faixa de cima, na de baixo não. Na de baixo você deixa correr solta, na de cima você dá uma leve esticadinha. Muito pouco. E aí você vai costurar. E ficou assim, ó. O excesso você corta, por isso que não tenha uma altura definida, porque você vai cortar. E vai ficar assim. E agora eu vou pegar essa parte de baixo e trazer assim pra fora, esse acabamento. Pra mim passar um pesponto aí, prendendo ele ali embaixo. E aí eu volto pra máquina e faço um pesponto na circunferência inteira da cava, da blusa. Sempre puxando aquele acabamento ali de baixo pra fora, para que na hora que eu passe a costura, eu costure ele também. E aí você vai costurar ele inteiro, toda a circunferência. E ficou assim, ó. Tá vendo? Ficou um pesponto. E agora eu vou virar ele assim pra dentro. Vou dobrar uma vez e vou embutir. E aí a sensação que vai ficar é que por dentro tem 2 costuras e por fora vai parecer só uma. Ó, vou mostrar novamente. Você vai dobrar 2 vezes. Aí pra dentro vai ficar aparecendo essa costura do pesponto e mais uma que você vai fazer, que é que vai aparecer do lado de fora. Então, você vai dobrando assim, ó, uma vez pra dentro e vai costurando. E essa costura você tenta fazer uma costura bonita, né? Porque essa é a costura que vai ficar aparecendo do lado de fora. E ficou assim, gente, ó. Olha como ficou. Do lado de fora fica só uma costura e do lado de dentro fica esse acabamento embutido como se fosse 2 costuras, que na verdade é uma costura e o pesponto. Tá vendo como ficou? Fica muito bom esse acabamento e por fora fica só uma costura. E ficou assim, ó. E aí eu tô mostrando o acabamento como ficou. Eu fiz na gola e nas 2 cavas. Na parte de baixo do vestido, eu não fiz acabamento, né? Que eu cortei de um jeito que não precisasse. Ficou assim. E agora tá pronto, gente. Então vamos lá pro resultado final. Você pode até fazer uma faixa pra amarrar ali na cintura. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game.